Segundo ano, a aula de hoje vai ser a continuação das aulas passadas sobre a questão da existência de Deus, só que hoje nós iremos abordar aquilo que chamamos os argumentos contrários à existência de Deus, tá? Primeiramente, meus caros, pensamento que a gente chama de teísta, ou seja, o pensamento a qual ele se baseia na ideia de que há um Deus e esse Deus ele existe em algum tipo de realidade extrasensível, ou seja, fora da nossa realidade como nós a conhecemos, ela foi associada muitas das vezes a inúmeras doutrinas religiosas. Ou seja, ela é associada a doutrinas religiosas e, de certa forma, tudo que é contrário a essa doutrina, ela pode ser considerada ou uma oposição, ou seja, uma oposição à religião, ou também um complemento a um novo tipo de visão religiosa. Tá? Vamos citar um exemplo aqui, antes de começar, sobre o iluminismo. No período da Revolução Francesa, quando os caldinos eles tiveram acesso ao fim da monarquia na França, a religião católica ela foi de certa forma deposta e os iluministas eles queriam colocar a ideia da razão como um Deus, ou seja, eles queriam incrementar a ideia de Deus como conhecimento supremo, tá? Isso é só um abre aspas e um fecha aspas aqui para nós iniciarmos a aula de hoje, tá? Inicialmente, temos três modelos de visões fora da visão teísta. Temos os ateístas, temos os agnósticos e temos os deístas. Os ateístas, meus caros, eles não acreditam na existência de Deus. Muitos teístas eles acreditam que a filosofia pode ser uma prova cabal para provar que Deus não existe. Um dos argumentos que os teístas utilizam é o argumento de que se existe o mal e Deus é o sumo bem, é a bondade suprema, por que Deus permite a existência do mal na Terra? Ou seja, se um Deus que é sumamente bom e que permite o mal, por que ele fazeria isso? Por que ele permitiria que o mal existisse na Terra? E se um outro argumento é se Deus ele é aquilo que chamamos ele fosse onipotente, onisciente e onipresente, ou seja, as três qualidades a quais são atribuídas a Deus, ele não seria capaz de ser aquilo que chamamos de superar a si mesmo. Ou seja, ele também poderia criar um outro Deus. Assim, necessariamente, isso de certa forma se tornaria uma verdade lógica, pelo fato de que ele não criaria outro ser supremo além dele. Necessariamente, Deus não existiria. Ou seja, existem os ateístas, eles apresentam inúmeras teses que tentam provar a existência de Deus. Uma das tem até uma pequena piadinha que o pessoal, os ateístas falam, que sou ateu, graças a Deus. Aí, ou seja, eles criam teses que, de certa forma, fundamentam a sua teoria. Ou seja, boa parte são baseadas na lógica. Boa parte do pensamento ateísta, principalmente o ateísmo moderno, se baseia muito no conhecimento da lógica. Ou seja, as próprias existência, da não existência de Deus eles são necessariamente argumentos lógicos. Tá? Vamos falar agora um pouquinho dos agnósticos. Os agnósticos eles acreditam que todos os argumentos, ou seja, todas as ideias que são da questão contra a existência de Deus, elas são incognoscíveis, ou seja, elas não são possíveis de conhecimento.
Ou seja, nós não podemos conhecer. Da mesma forma, esse argumento serve para apresentar a seguinte tese. Nós também não podemos conhecer a Deus. Ou seja, porque Deus ele está fora de uma imagem de conhecimento. Ou seja, para que Deus exista, nós teríamos que ter algo ou um parâmetro que provasse a sua existência, ou seja, que ele fosse comprovado na realidade. Como Deus não está presente na realidade, apenas é algo que está fora da nossa realidade, segundo os agnósticos, logo nós não podemos acreditar na existência de um Deus. Ou seja, Deus não existe, porque Deus não é passível de conhecimento. Nós apenas simulamos ou, ao mesmo tempo, criamos hipóteses sobre a existência de Deus. De certa forma, os agnósticos eles têm um pouco de razão, porque ao longo da história, teses, ideias, principalmente no período da patrística e da escolástica, fundamentaram aquilo que chamamos de arcabouço teórico para provar a existência de Deus através da racionalidade, ou seja, através de ideias. Mas eram apenas meras especulações, ou seja, especulações sobre algo a qual não está presente na nossa realidade, ou seja, de uma realidade metafísica. Ou seja, os agnósticos, de certa forma, eles tinham razão nas suas teses. Ou seja, Deus não pode, se nós não podemos conhecer, ou seja, ter a experiência da presença de Deus na Terra, então ele não existe. E temos, por fim, os deístas. Os deístas, meus caros, eles acreditam na existência de Deus, tá? É diferente dos ateístas, tá? Mas eles julgam que só nós podemos alcançar somente pela razão, ou seja, pelo conhecimento, sem intermédio de qualquer religião. Ou seja, os teístas eles excluem a religião como um meio a qual nós devemos ter acesso a Deus e apenas coloca Deus como alcançável apenas pelo conhecimento racional, ou seja, pelas ideias. Ou seja, veio aquilo quase o que aconteceu no iluminismo. O iluminismo ele queria retirar a ideia de Deus da mão da religião e colocar como subterfúgio da razão. Tá? Pessoal, com isso encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês leiam o capítulo, façam os exercícios e tenham uma boa semana. Muito obrigado e até a próxima aula.